Às 8 horas mais 38 minutos na capital alagoana. Olha, hoje é dia do empresário contábil. E esse é um profissional, olha, que para ter sucesso na área, o mercado é extremamente dinâmico, como todos sabem. É preciso ter um olhar que vá além dos números, que possa projetar o futuro a partir dos dados que são gerados pelas empresas, pelas corporações. São obrigações que se potencializam quando se trata de um empresário contábil que ainda tem a responsabilidade de conduzir toda a própria equipe por este caminho, um caminho extremamente difícil e nos dias atuais mais difíceis ainda. Olha, nós temos uma série de desafios e vamos conversar sobre eles com o contador, auditor, consultor de empresas, diretor da MQ Gestão Contábil Empresarial, que vai falar também sobre a operação Autônomos da Receita Federal. Essa operação quer notificar os profissionais, está notificando os profissionais liberais. Doutor Marcelo, olha, doutor Marcelo Quirino, um excelente dia e antes de mais nada, parabéns, né? Já o dia. Muito obrigado, Elias, bom dia a você, bom dia a todos da Rádio CBN, bom dia aos ouvintes. Queria mandar um abraço especial aos nossos colegas de classe, os empresários contábeis, que são realmente profissionais abnegados em defesa da sociedade. Você trabalhar com contabilidade, hoje no nosso Brasil, no nosso estado, no nosso município, não é fácil. Porque, muito bem como você falou, além de cuidar, de zelar, e proteger e projetar dados e números dos nossos clientes, nós temos que fazer os nossos também. Nós somos empresários como qualquer outra categoria. Só que nós temos o dever legal de guardar os dados e informações dos demais empresários. Então, para nós que fazemos a MQ Gestão Contábil, e eu, particularmente, Marcelo Quirino, me sinto muito honrado em fazer parte dessa categoria. Bom, olhar para além dos números. Há quem ache que 2 mais 2 necessariamente vai dar 4. Perfeito, tudo bem, tranquilo. Mas o que significa 4 hoje ou no ano passado, ou o que vai significar esse número no amanhã? Exato. Quanto foi e quanto será, né? A contabilidade ela é uma ciência como tal, exata. Só que você tem o dever, né, para ser um bom contador, para ser um bom empresário contábil. Eu costumo dizer que para você ser um bom prestador de serviço, você tem que prestar um serviço que preste, né? Você tem que realmente agregar valor ao seu cliente. E você analisar esses dados, né, projetar dados, ver fato passado, série histórica, né, não é fácil. É uma das principais funções da contabilidade, porque hoje em dia a contabilidade vem adquirindo papel, digamos, dessas últimas 2 décadas, é um papel cada vez mais importante nas empresas, que não é só apresentar um número seco, frio de uma coisa passada, né? É através daqueles números projetar para o empresário, para a diretoria da empresa, ou para a própria empresa, o que poderá acontecer daqui a tantos meses, daqui a 12 meses, 24 meses e por aí vai. É para isso que a contabilidade serve também, né? A gente aprende nos primeiros dias de faculdade, de curso de ciências contábeis, né, que um dos usuários da contabilidade é o empresário, né, e a empresa. E o que você gera de informação, ela serve para tomada de decisão. Então você não tem como tomar decisão sem um número confiável, né? E é para isso, e é para este movimento, para esta direção, que a contabilidade cada vez mais avança, né? Não é só fazer a execução, não é só gerar tributo, imposto para a empresa pagar. É sim ser instrumento hábil, instrumento favorável ao desenvolvimento da empresa. Agora, doutor Marcelo, nós estamos num momento onde o Brasil tem sua nota soberana rebaixada. Isso naturalmente significa dizer que os investidores terão mais cautela em empreender aqui, em colocar seu dinheiro dentro do país, o que significa dizer que é menos dinheiro para circular, para os investimentos, para os negócios em geral. Em contrapartida, nós temos 1 de cada 4 famílias brasileiras inadimplentes. Famílias que não conseguiram honrar com as contas do ano passado e que entraram o ano nessa condição.
É um ano em que todos estão apostando em que nós teremos uma retomada, de fato, do crescimento, sair da estagnação e retomar o crescimento. Mas tem alguns fundamentos que, de fato, eu não consigo compreender. Como, numa condição onde eu não posso consumir e numa economia de consumo, eu vou crescer sem poder consumir. Digamos que é quase um dogma, né? Porque se nós temos uma a cada 4 famílias, né, ou cada 4 cidadãos no Brasil negativado, né, porque se você está inadimplente, você está negativado, você só vai poder consumir se for à vista. Você não vai poder contrair nenhum tipo de crédito, nenhum tipo de financiamento, nenhum tipo de parcelamento, seja até no crediário, porque ninguém vai conceder empréstimo, ninguém vai conceder uma compra a prazo se o cidadão está negativado perante todos os órgãos de controle. E aí, Elias, você entra numa ciranda complicada, porque se você tem um país que teve a nota de crédito rebaixada, que de confiabilidade, que consequentemente o capital estrangeiro, o capital do investidor, será retirado desse país. Se você não tem segurança jurídica, que a gente estava falando aqui na semana passada, né, se eu tenho uma grande insegurança jurídica em relação a tudo que eu vou empreender, né, se a indústria vai consumir, vai produzir para quem não vai consumir, né, se o governo diz que a inflação, né, a inflação pelos números, deu 3%, se o salário mínimo é corrigido em 1,81%, né, do ano passado para este ano, como é que você vai incentivar consumo? Como é que uma economia vai recuperar, né, o seu poder de desenvolvimento? Como é que a sua economia vai melhorar? Essa economia vai melhorar os seus índices se não há consumo? Né? O que vai acontecer? Eu preciso gastar, preciso pagar. Consequentemente, vai haver taxação, né, mais elevada de tributos. Não tenha dúvida disso. Isso sem falar que nós não tivemos correção da tabela de imposto de renda. A gente já vinha corrigindo a menor. Exato. E agora a gente simplesmente não Exato. Eu estava lendo um estudo essa semana que falando justamente sobre essa questão do imposto de renda e tal, e que um número razoável para você dizer que você corrigiu realmente a tabela do imposto de renda dos últimos anos para cá era dobrar o valor. Quase que dobrar. Nós temos hoje 1.900 alguma coisa e ia chegar a 3.600, né? Um número razoável. Só que essa gente sabe que se isso acontecer, consequentemente vai haver uma redução no recolhimento do imposto de renda retido na fonte. E é isso que o governo não quer. Nós já estamos nos aproximando do salário mínimo. Do salário mínimo. Ou melhor, o salário mínimo se aproximando está chegando, do mínimo da tabela do imposto de renda. Ou seja, mas aquele que ganha o salário mínimo já tem retenção na fonte. Então a gente não tem mais isenção. Essa que é a grande verdade. Exato. Aquele que ganha o salário mínimo, ele tem a retenção do INSS. O imposto de renda não chega lá. Não chega lá. Não chega lá. Mas ele chega por outras formas. Né? Em relação à economia, nós temos um cenário, eu particularmente, eu faço o seguinte cenário. 2015 foi o ano que você apertou o botão, né, e acabou o mundo, vai todo mundo quebrar e a economia não vai mais se sustentar. 2016 foi consequência disso, 2017 foi o repuxo da maré, né, onde a maré joga você e traz você de volta. Em 2018 há uma expectativa muito grande em relação à retomada de crescimento, né, de todo mundo. Ou retomada de crescimento, ou pelo menos permanência na quantidade do número de empresas. Se você passar aqui pela Fernandes Lima, o maior empreendimento que tem hoje é o aluga-se. Né? É todo mundo querendo alugar os prédios. Querendo alugar os prédios, o que significa dizer que nós não estamos com as atividades acontecendo nessa situação. Eu gostaria de levantar aqui um ponto que ficou da última conversa nossa, que era sobre a possibilidade ou não do presidente Michel Temer acolher o refis para os micro e pequenos negócios, e ele vetou integralmente. Qual é o reflexo disso? Porque está todo mundo contando. Até porque, inclusive, era uma barganha que foi feita por conta das votações das reformas.
O que vai acontecer, Elias, com esse veto do presidente Temer em relação ao parcelamento do Simples Nacional, com o desconto, né, com a redução de multas e juros, é que muitas empresas deixaram de fazer os parcelamentos pela via ordinária, que é em 60 vezes, sem redução de multas e juros, contando com esse tratamento diferenciado, mais extra diferenciado, vamos dizer assim, que é com a redução de multas e juros. Uma das maiores consequências que isso vai trazer é a exclusão de muitas das empresas do Simples Nacional. Né? Muita gente que estava esperando por esse desconto para poder fazer o plano, né, do fundo de caixa, do fluxo de caixa, em função da parcela e não em relação ao montante da dívida, porque chegou-se a esse momento, né, quando você está inadimplente, quando você não está conseguindo pagar tributos, né, não é porque você não quer, porque você não pode. E muitas das vezes a preocupação maior é quase com a relação do consumo. Né? Não se está preocupado em relação ao montante, nem em relação ao valor dos juros e da multa. E sim se aquela parcela cabe no meu bolso, cabe no meu caixa. Então muitas empresas deixaram de fazer um parcelamento no ano passado para que pudessem estar habilitadas a opção pelo Simples Nacional e fatalmente algumas delas serão excluídas do Simples Nacional por inadimplência. Né? Fora o desgaste que gerou muito grande, né? Muita gente esperando por esse benefício e ele não veio. Provavelmente ele virá de outra forma. Eu não acredito que esses acordos que tenham sido fechados com a Presidência da República, com a equipe econômica, né, e com o Congresso Nacional, eles serão descumpridos. Talvez a norma que foi editada descumpria alguma coisa em relação ao orçamento, né? A renúncia fiscal deveria estar muito grande e aí, por algum motivo, foi vetada. As razões do veto, eu confesso que eu não as li. Bom, mas para um veto integral, a razão é conceitual. É peça a ser jogada no lixo. Né? Ou seja, rasgou aquilo que foi feito. Naturalmente, que esse veto passa a ser alvo de apreciação do Congresso, foi quem aprovou, que pode mantê-lo ou derrubá-lo. E isso também tem prazos, deve ser agora já no início do mês de fevereiro, quando o Congresso retoma suas atividades. Mas o pequeno e o micro negócio não era prioridade no Brasil ou deixou de ser? Existe a lei geral, da microempresa. Em relação às micro e pequenas empresas, eles vão seguir o calendário, né? Agora nós começamos com as de maiores portes, estamos na fase de cadastro, né? O E-Social ele vai seguir 5 ou 6 etapas e a inicial agora é a fase de cadastro. E depois é que vem a parte de movimentação. Então não é tudo de uma vez? Não é tudo de uma vez, não. Não Não é tudo de uma vez, não. Ele vai seguir um cronograma, uma tabela. Então nós vamos ter aí o cadastro do empregador em tabelas é o início. Exato. Um pouco mais adiante é que a gente vai ter a informações relativas aos trabalhadores, seus vínculos com cadastro de trabalhadores. Né, as admissões, afastamentos, isso. Aí é a movimentação. Aí começa a parte da movimentação. Né? Eu vou cadastrar as empresas, vou habilitar ao uso do E-Social, em seguida eu vou cadastrar os trabalhadores. Né? Numa terceira fase, folha de pagamento. Começar a movimentar. Né? Na outra fase eu vou fazer folha de pagamento. Né? E na outra eu vou começar a gerar as informações. Isso já em janeiro de 2019, guia de informações da Previdência Social, compensação cruzada, o que é que vem a ser isso? A guia de informação da Previdência Social é a GFIP, que é onde você faz a informação do INSS a recolher e de fundo de garantia a recolher. Compensação cruzada é a parte de retenções na fonte. Né? Você presta um serviço, sofre a retenção na fonte do INSS, você abate da sua guia a recolher mensalmente. Da sua guia para recolher mensalmente. A última fase é quando deverão ser enviados os dados de segurança e saúde do trabalhador, ainda se referindo às empresas que faturam superior a 78 milhões de reais e que já ingressaram no E-Social. No E-Social a partir de 1º de janeiro. Né? Já tem que fazer.
Essa última fase de segurança do trabalhador é em relação aos programas, né? Existe o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e o PCMSO, os mais comuns, né? Os mais conhecidos. O PCMSO é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, onde você vai controlar a saúde do trabalhador. Se fez exame admissional, se fez exame periódico, como é que está o demissional, se tem exames, se foi feito o demissional, se tem exames específicos, né? Se aquela empresa apresenta risco à atividade do trabalhador, risco ao local onde ela está instalada, e aí vai começar de fato, é a última etapa, vai começar de fato o cruzamento de tudo que você possa imaginar, inclusive, né, se os autônomos que estão prestando serviço para você estão recolhendo o INSS. E olha só, autônomo vai ser um tema que a gente vai discutir no próximo bloco. Contudo, ainda dentro dessa questão do e-social, muito me preocupa os pequenos negócios. Eu posso estar, e eu não teria nem como fundamentar, mas acredito que muitos negócios fecharão. Elias, invariavelmente, né? Primeiramente em relação à questão econômica, né? E no segundo momento por dificuldade da permanência, da prestação das obrigações que o governo está impondo a todas as empresas, né? Invariavelmente, porque você pegar o pequeno negócio que tem um trabalhador, 2 trabalhadores no máximo, que é aquela coisa menor, de uma estrutura enxuta. Isso pode ser inclusive um MEI, que tenha um trabalhador, ele já deverá obrigatoriamente estar inserido no e-social a partir do meio do ano. Numa outra etapa, né? Uma outra etapa. E aí, o que acontece? Ele pode ficar inviabilizado de prestar essa informação. E as multas, Elias, elas são extremamente altas. Uma informação que você... Existe multa para tudo, informação errada, informação não enviada, informação pela metade, prazo de envio de informação, e aí realmente poderá causar um caos, né? Fechamento de empresa por incapacidade de prestar informação. Tem contador e empresa contábil suficiente para todo mundo? Porque nós tivemos um crescimento, por exemplo, do microempreendedor individual estratosférico. Na última década a gente sai de quase nada para mais de 100 mil só aqui no estado de Alagoas. Eu não sei nem qual o número atual. Tem contador suficiente? E parece-me que nós estamos na era contábil. Graças a Deus. Tem sim, nós temos profissionais suficientes, profissionais inclusive capacitados e habilitados, né, para desenvolver este trabalho para todo tipo de empresa, para todo porte de empresa, da gigante a micro, da gigante a pequenininha, né, sem nenhum demérito a ninguém, da grandona até o meio. Existem profissionais habilitados e altamente qualificados para prestar esse serviço e em quantidade suficiente, né? Agora, o que às vezes acontece é falta de capacidade de pagamento das empresas a esses profissionais. E as empresas, às vezes, né, infelizmente, optam não por qualidade de serviço, e sim por valor de pagamento. E, infelizmente, né, a empresa vai receber o serviço por aquilo que ele paga. Devo aqui e fico imaginando qual é a situação desses micro e pequenos negócios em relação ao e-social, e agora com essa ducha de água fria que foi o veto a um refis que poderia ajudar em muito nesse momento, a um momento em que a gente pensa em crescer, pensa em fazer alguns investimentos, e que ao invés de fazer investimentos a gente vai ter que estar pagando aquilo, honrar aquilo que não pôde em 3 anos extremamente difíceis, 15, 16 e 17, que são para ser esquecidos ou lembrados, para a gente não repeti-los. Fico imaginando quão perdidos estão esses gestores. A situação não é fácil, né? Porque você vem, como você muito bem disse, aí, 3 anos de crise econômica braba, aguda, né? Onde quem sobreviveu a duras penas,
sabe-se, né? Cada um sabe o tamanho do seu esforço para poder permanecer no mercado competitivo, no mercado gerador de emprego, no mercado gerador de renda, de receita e tributos, né? Agregar valor ao seu negócio. 2018 realmente será um ano de retomada, mas como consequência disso, você teve que enxugar o seu negócio. Se você não pode aumentar preço, se você atingiu a sua capacidade, o seu teto de faturamento, eu não consigo mais faturar porque eu não tenho estrutura para faturar acima daquilo, né? Se os meus tributos aumentaram e se a minha margem de lucro está cada vez menor, eu tenho que reduzir o meu custo para poder aumentar. E as pessoas pensam logo em demissão. Só que demissão, antes de ser uma diminuição de custo, é um custo, e é um custo bem alto. É um custo bem alto e é um custo operacional, que você está diminuindo a sua capacidade de geração de receita. Porque se você chegou até aquela quantidade de funcionários, né, é porque era necessário. Porque era necessário. Tudo bem, a minha clientela desapareceu, e aí existem casos e casos, né? Mas, se você não consegue fazer mais nada, você tem que procurar enxugar custo, né? Reduzir o seu custo fixo, seu custo variável, uma parte dele, para que você consiga retomar um pouco na sua rentabilidade. Da importância do contador, gente. Da importância do contador. E agora, e aí, Elias, tem o pior de tudo, é que se eu não estou conseguindo, né, manter a minha rentabilidade, se meu negócio não tem mais aquela pujança que tinha antes, por questões que sejam, eu não consigo mais pagar imposto. E se eu não consigo mais pagar imposto, vem todas as consequências que já falamos aqui, né? Cobrança pelo Estado, uma regra geral, e a negativação do seu nome. Olha, a gente vai conversar um pouco mais sobre este e outros assuntos no bloco que vem, logo após o repórter CBN. Olha, estamos de volta aqui com o CBN Maceió, voltando a conversar com o Dr. Marcelo Quirino, neste dia, um dia muito importante, porque é o dia em que se comemora o dia do empresário contábil, e ele é contador, auditor, consultor de empresas e diretor da MQ Gestão Contábil Empresarial. Dr. Marcelo Quirino, o BNDES até que dá uma boa notícia aí, com mais recursos para micro, pequenos negócios investirem, e as pessoas estão querendo de fato investir um pouco mais num ano que se mostra um ano mais promissor, pelo menos é a expectativa que o mercado tem acerca dele. É uma expectativa, Elias, que a gente precisa ter, né? A gente precisa ser otimista para poder recuperar a pujança da nossa economia, né? Da nossa geração de emprego, da nossa capacidade de consumo. Você tem que ser otimista, você não pode ser pessimista, você tem que ser, né? Acabar com esse pessimismo. Mas o que não fala, né? O que a matéria que o BNDES não divulgou, é que para você obter essas linhas de crédito, você tem que estar totalmente adimplente com tudo. Adimplente, né? Como o Temer já vetou tudo lá atrás do que seria um refis, e como o nosso sistema tributário, além de muito complexo, ele é regressivo. Quanto menor você é, mais proporcionalmente você paga. A gente tem falado muito aqui, né, doutor Marcelo, de que o fato de estar no Simples não significa dizer que em todas as situações você vai pagar menos impostos do que deveria. Precisa tomar cuidado. Estar no Simples não é uma obrigação de que você vai ter menos impostos a pagar. Só para fechar essa questão do BNDES, o que acontece? Você não pode esquecer que você está contratando com o banco público, né? E o banco público, como qualquer outro banco, que vai lhe conceder um empréstimo, um financiamento, qualquer que seja o nome, ele vai pedir de você todas as certidões negativas da sua empresa. E se você está devendo imposto, você não vai conseguir ter a certidão negativa. E o Brasil gosta de cobrar. O Brasil gosta. Cobra às vezes até mais de uma vez com o mesmo imposto. Exato, repete. O ICMS é um destes, né? Está aí a chuva de ações judiciais. E se você não tem mais capacidade de pagar imposto, como a gente já falou, né? Não porque não quis, mas porque não pôde, você jamais poderá contratar, né, uma linha de crédito dessa junto ao BNDES. Em relação à retomada do nosso crescimento,
né? É uma coisa que tem que acontecer. É necessário, né? É necessário. Infelizmente o governo faz muito mais pirotecnia do que realmente ações de verdade. Né? Porque há que se reduzir a carga tributária, né? Sem gerar prejuízo para o Estado, porque muitas vezes fazem aí desonerações tributárias de toda forma, mas sem nenhum tipo de planejamento, como aconteceu quando foram desonerar a folha de pagamento. No primeiro momento abriram mão de 16 bilhões de reais do orçamento, pensando que ia ser uma grande coisa, né? Quando viram que não era, simplesmente passaram de 2 para 4,5, né? O percentual que você recolheria sobre isso. Cria uma insegurança. Cria uma insegurança muito grande, você não sabe para onde vai. Né? E principalmente o empresário de pequeno porte, né, que é ali, como se diz no interior, que é assando e comendo. E enlouquece não só os empresários, mas os escritórios. Nós contadores o tempo todo, porque é o seguinte, Elias, uma opção tributária que você faz, ela vale para todo ano. Né? Então, se você não fizer, juntamente com o seu contador, né, e com o apoio do seu jurídico, se você não fizer um planejamento tributário, né, já ver a questão da legalidade, se pode, se não pode, ver o que é melhor para o seu cliente, para a sua empresa, inclusive. Se você não tem esse cuidado de fazer a revisão tributária da sua empresa o tempo todo, né? Porque eu posso, num determinado momento, ter uma fotografia e em outro momento a fotografia ser diferente. Né? Eu posso fazer o meu acompanhamento, né? Existem atividades, o varejo é um deles, né? Que digamos que é sazonal. Em determinado tempo, época do ano, não vale a pena, vamos falar aqui um exemplo, não vale a pena se manter no Simples Nacional. Mas quando chega no final do ano, que o comércio, né, que o varejo ou que o consumo aquece, me vale a pena ir para o Simples Nacional. Então eu tenho que fazer a balança 1 menos 1 ou 1 mais 1 para ver o que é viável no conjunto. Mas eu tenho que fazer esse tipo de análise sistematicamente e rotineiramente. Nós tivemos aí uma decisão da ministra presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, suspendeu de forma liminar, uma decisão ainda precária. Parte de um convênio que altera as regras de recolhimento do ICMS no regime de substituição tributária. Olha só, a ação de inconstitucionalidade, direta de inconstitucionalidade, ela foi promovida pela própria Confederação Nacional da Indústria. Então, não foi qualquer um. Isso estava numa cobrança e numa incidência dupla do mesmo imposto, muito provavelmente no mesmo fato gerador. Exato. Foi uma ADIM proposta pela CNI em relação ao novo convênio do ICMS, que foi de abril deste ano passado, quase dizer que desse ano passado, né, que é o 5217, que mudou tudo que você pode imaginar em relação ao conceito de distribuição tributária, que Elias, digamos assim, que não vou dizer que é a nova regra, mas é que a regra tributária para fins de ICMS que está mais em evidência e é aquela que vai acabar acontecendo com tudo. Né? Porque, haja vista a redução de investimento de todos os governos em relação à contratação do pessoal, né? Haja visto o aumento por também todos os governos, né, da fiscalização eletrônica com o uso da tecnologia para o bem ou para o mal. Né? Haja visto que é muito mais fácil fiscalizar e fazer a arrecadação, a cobrança do tributo na grande indústria, na indústria, do que no consumidor, do que no último varejista. Né? A cobrança do ICMS por substituição tributária é um caminho praticamente sem volta e ele está cada vez mais crescendo a quantidade de produtos e itens e convênios no Brasil todo, né, para a cobrança desse ICMS. Mas a coisa tem que ser bem feita. Você não pode ultrapassar o regulamento legal. Você não pode, através de um convênio, né, passar a tributar uma coisa que tem que ser feita por lei complementar. Está aí a ADIM proposta pela CNI, que foi acatada parcialmente pela ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, diz, tem coisa dobrada aí, vocês estão cobrando duplicidade, né? Você não pode fazer o encerramento, né, da tributação, eu encerrei a fase de tributação, que a associação tributária ela é, em grande parte, neste viés, né? Quando você faz a cobrança por associação tributária, você cobrou
da indústria até o consumidor final, a ponta do varejo, que é quem está por fora do balcão, que é o consumidor. Né? Por dentro é o vendedor, por fora do balcão é o consumidor. Então toda a cobrança de ICMS ela vai incidir no último, que é quem vai pegar o produto e levar para casa. Então você não pode, né, fazer confusões legais, né, para que esse imposto seja cobrado em duplicidade, que é isso que a ministra Carmen Lúcia falou. Existe, ela suspendeu parte do convênio, disse, ó, há duplicidade de recolhimentos aí, está sendo cobrado em cascata, né? Porque uma das normas básicas da substituição tributária, ela quer dizer o seguinte, que ele alcança, inicialmente, da indústria até o primeiro estado onde ela vai chegar primeiro, né? Onde vai chegar primeiro, vai ser vendida e vai ser consumida. Se você fizer uma venda para outro estado, tem que incidir novamente a substituição tributária. Ora, mas eu já paguei, por exemplo, aqui a Alagoas, e essa mercadoria foi a Pernambuco, aí eu tenho que pegar o ICMS e mandar para Pernambuco. E o que eu paguei a Alagoas? Eu perco? Aí é a grande questão. A duplicidade de cobrança é uma cascata, porque eu tenho que entrar, né, que existe uma previsão legal no nosso regulamento de ICMS, um capítulo específico para o ressarcimento do imposto. Eu tenho que entrar com um pedido de ressarcimento desse imposto que eu paguei para Alagoas, só que a mercadoria não ficou em Alagoas. Né? E aí a confusão é muito grande. Né? O ideal realmente, Elias, é que vendi, encerrei a fase de tributação para onde quer que ele vá. O problema é a repartição das receitas, né? Alagoas, que é a parte dele, Bahia, que é a parte dela, né? Sergipe, que é a parte dela, produtor, que é a parte o Estado produtor, que é a parte dele, e aí, né, estão, mais uma vez, judicializando tudo que você possa imaginar em relação à cobrança de imposto. A ministra Carmen Lúcia, com muita propriedade, suspendeu este convênio, né, através de uma ADIM também feita com muita proficiência pela CNI. Olha, nós temos uma situação tão delicada que ela ultrapassa, ela não se limita às corporações, aos negócios de pessoas jurídicas, e chega às pessoas físicas, aos profissionais liberais. Há uma operação, denominada Operação Autônomos da Receita Federal, que já no término do ano passado teria enviado quase 75 mil cartas para os endereços desses profissionais liberais, cobrando muito provavelmente questões não recolhidas, ligadas a recursos recebidos dos serviços que foram realizados e que não foram repassados à parte do leão, e o leão está querendo a parte dele e vai pedir naturalmente com multas, com juros e outras cositas mais. Ou não, doutor Marcelo Quirino? Especificamente, a Receita Federal notificou, se eu não estiver muito ligado aqui, acho que 74.442 contribuintes. Grande parte deles no estado de São Paulo. Né? E a grande parte também do estado de São Paulo dentro da cidade de São Paulo. São Paulo é um país dentro do Brasil. O que acontece, Alice? Essa parte que a Receita Federal está querendo receber é a parte previdenciária. É aquilo que já foi declarado, é aquilo que ela sabe que o autônomo declarou que recebeu. Por exemplo, você chegou na sua declaração de imposto de renda da pessoa física e disse que recebeu, né, de outras pessoas físicas X reais por mês. E aí a Receita Federal, através do cruzamento de informações, disse, ó, você efetuou um serviço enquanto pessoa física, enquanto autônomo ou enquanto profissional liberal de profissão regulamentada e não me deu a minha parte. Você não fez o recolhimento do INSS, a parte previdenciária. E é isso que ela está querendo cobrar agora. Né? Tanto para, como a gente já falou, o contribuinte facultativo, quanto para o obrigatório. Você prestou serviços, você deve a minha parte. Obedecido, obviamente, o teto e o piso.
né? Existe o teto, que é o limite da Previdência, 5.500 e alguma coisa, até dezembro. Não sei se já aumentou, realmente não sei. Acho que não saiu a nova tabela Ainda não de saiu, renda, do INSS, desculpa. E o piso. Um documento para alguém, dizendo que recebeu deste alguém uma quantia X por um serviço que você prestou, mas você não declarou. Não declarou. É isso? É isso. É isso. É cruzamento eletrônico de tudo, né? É o que a gente falou. É o contribuinte facultativo e o contribuinte obrigatório. Todo mundo que prestou serviço, que recebeu dinheiro por essa prestação de serviços, atendidos os limites da legislação, né, deve fazer o recolhimento do INSS. O prazo, Elias, que o governo federal está dando para você se autorregularizar vai até o final deste mês, até 31 de janeiro de 2018. Então vai até 31 de janeiro. Para você fazer de forma espontânea e fazer o recolhimento, né? Você já entra no próprio site da Receita. Entra no ECAC, faz o seu código de acesso, entra no ECAC, vai lá ver suas pendências, confirma a sua notificação e toma as providências. A notificação vem dizendo o que é que eu preciso? Vem dizendo o que é que você tem que fazer. Vem dizendo, inclusive, quais são as receitas que ele está dizendo que você omitiu. Elias, você omitiu aí 100 mil reais e para que você esteja regular é preciso que você preste as informações e contribua com tantos por cento. Com 20%. 20%. Com 20%. Essa contribuição, ela ainda vai ser de forma espontânea, né? Conforme previsto no Código Tributário Nacional. Então, você estará sujeito apenas a multa e os juros normais. Se você ultrapassar o prazo de 31 de janeiro de 2018, aí, a partir do dia 1º, serão feitas as notificações de lançamento, que é a parte do auto de infração. Ele pode ser enquadrado aí contra o crime contra São duas coisas. A ordem tributária. São duas coisas. Você vai receber a notificação do lançamento com auto de infração, que cabe recurso ainda, por óbvio, mas a multa começa de 75%. 75%. 5% e vai até 225%. Né? Muito mais que o dobro Muito mais que o dobro do imposto. Né? E aí o que acontece? Fora isso, você ainda vai receber notificação penal criminal por sonegação fiscal. Eu vou repetir aqui, atenção, viu? Médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, engenheiros, arquitetos, contadores, advogados e muitos outros, além dos autônomos, esses são os profissionais liberais. Poderíamos incluir aí o corretor de imóveis. O corretor de imóveis, o radialista, né, como você falou, o carpinteiro, o massagista, o massoterapeuta, né, o personal trainer, aquele profissional que teve rendimento recebido de pessoa física que tem a obrigação, né, de fazer o recolhimento da parte previdenciária e não fez, que declarou e não fez, né, tem que correr para poder se regularizar. Agora, uma coisa que a gente tem que destacar, Elias, é que essa cobrança, ela só está indo até o ano de 2015, né? 13, 14 e 15. Ainda falta 16 e 17. É melhor você se adiantar. Adiante, resolva as suas coisas, recolha o seu INSS por duas questões, Elias. Você não pode só levar em consideração a parte punitiva, a parte do recolhimento do imposto. Você tem que saber que, se você fizer o seu recolhimento mensal, você estará habilitado a requerer os benefícios do INSS. Agora, né, profissional liberal, ele não tem carteira assinada, ele não tem recolhimento de fundo de garantia, ele não tem recolhimento de INSS por parte de ninguém. Ele mesmo assina a sua carteira, vamos dizer assim. Ele mesmo faz o seu recolhimento de INSS de forma espontânea. É ele mesmo quem se habilita a receber o benefício. Hoje, né, se o profissional liberal não puder trabalhar, Elias, a única renda que ele vai ter, né, é a da Previdência. Então, você não pode pensar só no micro, você pensa no micro e no macro. Se você sofrer um acidente, mais na frente, se adoecer, se não puder mais trabalhar, se atingir as regras para fim de aposentadoria, você só vai conseguir isso se você for um contribuinte do INSS. Até 31 de janeiro de 2018, você pode fazer isso espontaneamente. O próprio sistema te dá uma base para o cálculo do que deve ser acrescido dentro daquilo que foi aferido como sendo a menor
em relação ao que você espontaneamente declarou, ou seja, deixou, você omitiu essas informações. Mas olha, vou dar uma sugestão. Procure um contador, procure uma empresa contábil, porque aquilo que você, porventura, não é qualquer de cálculo, pagar a mais, você não vai ser instituído desse a mais, né, doutor Marcelo? Não vai, não. Ou se você pagar errado, vai ter que pagar de novo. Paga E aquilo dobrado. que você pagou errado também não volta. Até porque você não vai saber se pagou errado, né? Você pode pagar de forma espontânea, de boa vontade, e você não vai saber se pagou errado. E mais que isso, por que a busca de um profissional para orientar? Para que você não repita. Exatamente. Para que você não repita. Exatamente. Além de você ter as soluções para o problema que já existe, você não criar um novo problema em 2018. Exatamente. Já começou. Para que você não incorra, né, naquilo que nós contadores dizemos muito, na geração de passivo contingente. Né? É aquele passivo que você está gerando, você nem sabe que está gerando. O que aconteceu agora de fato. Né? Muita gente vai ser notificada, né? 75 mil contribuintes quase, né? Porque fizeram as declarações de imposto de renda de forma independente, né? Não é proibido, obviamente que não é proibido, mas você tem que ter um contador para lhe orientar. Né? Você tem que ter um bom profissional para dizer a você, olha, se você continuar fazendo isso aqui, veja as consequências. Né? Não é só pegar lá e lançar como rendimento recebido de pessoa física. Não é à toa de que, com informações da própria Receita Federal, boa parte das pessoas que estão na malha vem por inconsistências nas despesas que são lançadas ou nas receitas que são omitidas. Exatamente. E 100%. Despesas médicas, aliás, é um despesas médicas, problema. Despesas médicas. Né? E 100%, eu posso garantir a você, 100% dessas pessoas que estão sendo notificadas, as notificações surgiram por informações que elas mesmas prestaram. 100%. 100%. Eu passei um recibo e acho que ninguém vai declarar. 100%. 100%. Está lá no CPF, e eu acredito que ninguém vai saber que isso aí. 100% foi você que prestou informação. Então, se você não tem um contador, contrate um para lhe orientar. Né? Mas não faça sozinho, não queira fazer sozinho, porque a chance de errar é muito grande, Luiz. Doutor Marcelo Quirino, a nossa gratidão pelas informações nessa sexta-feira, um excelente fim de semana e mais uma vez, parabéns aí pela passagem do Dia do Empresário Contábil. Muito obrigado, Elisa, prazer sempre nosso, um bom final de semana a todos nós e especialmente aos empresários contábeis do nosso Brasil. Dr. Marcelo Quirino é contador, auditor, consultor de empresa, diretor da MQ Gestão Contábil Empresarial. 9h30, acompanhe agora.